Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma etapa da nossa cobertura de provas, que a gente te acompanha nesse período do ano, do edital até a sua aprovação em todo o Brasil, tá bom? Eu sou o John, professor de Preventiva aqui na Medway, clínico pela Unicamp, e estou com vocês hoje para falar as dicas e apostas do PSU Minas Gerais 2025. E eu começo falando como que são as provas de preventiva do PSU Minas Gerais. O que vocês devem esperar dessa prova que tem um padrão de raciocínio clínico, mas deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque não é um raciocínio extremamente encadeado, complexo, multifacetado, mas ele domina as questões da prova de preventiva. Cerca de 10 a 20% destas questões serão questões muito específicas, mas não é motivo para pânico, porque apesar de ser muito específico e provavelmente você não ter ouvido falar a respeito antes, é um tipo de questão que, se você entrar no universo, fazer analogia com os teus conhecimentos sobre como funciona o SUS, nossas políticas, programas e tudo que você já conhece, você consegue julgar muito bem qual que é a alternativa correta, ok? Os enunciados, eles têm uma extensão pequena a média. Como eu falei para vocês, não vem tantos elementos de raciocínio para a gente elaborar a resposta. E a base da prova do PSU Minas Gerais em preventiva é vigilância em saúde do trabalhador. Então, se tem que revisar um assunto, é esse aqui. Depois, o que prepondera são base do SUS, basicamente as aulas de atenção primária à saúde, aspectos históricos e a evolução do nosso sistema até hoje. E uma outra característica é que o PSU adora cobrar a doença de vigilância epidemiológica que mais bombou no ano, ok? No mais, ela é uma prova bem equilibrada, mesclada de assuntos e cobra aquilo que a gente vê tradicionalmente nas provas de preventiva. Combinado? Nada novo sob o sol. Dito tudo isso, quais são os 3 assuntos que eu quero dar de dicas e apostas para vocês que vão prestar o PSU agora em 2025? A gente vai revisar as principais doenças de vigilância em saúde do trabalhador. Depois, não pedem a doença do ano? Para mim, as doenças do ano foram dengue, a epidemia tão importante que a gente teve, e febre do Oropouche, então a gente vai revisar isso. E, para finalizar, eu pego algumas políticas mais batidas, que talvez vocês não lembram de todos os detalhes, como Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção à Saúde e Lei dos Cuidados Inversos. Combinado? Então, bora começar com vigilância em saúde do trabalhador, que, como eu falei para vocês, é a base da prova. Mas antes de eu entrar nas doenças, eu quero dar 2 recados, 2 vínculos mentais, que já caíram mais de uma vez na prova do PSU e que são bastante específicos. O primeiro deles é que quando a gente afasta mais de 15 dias algum trabalhador, ele tem direito a acessar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, que vai dar para ele um recurso financeiro para ele conseguir também se sustentar durante esse período de afastamento. Além disso, em 2024 a gente teve uma atualização da Lista Nacional de Notificação Compulsória do SINAM, que passou a incluir algumas doenças em caráter semanal. Lembro que antes a gente já tinha 2 linhas para acidente de trabalho. Primeiro, qualquer acidente de trabalho deveria ser notificado de maneira imediata para a Secretaria Municipal de Saúde e semanalmente qualquer acidente de trabalho relacionado a um acidente por material biológico, beleza? Agora, passa a ser de maneira semanal e sai dessa linha do imediato, do geral, as seguintes condições: cânceres relacionados ao trabalho, dermatoses ocupacionais, Ler-Dort, perda auditiva induzida por ruído, PAIR, beleza, relacionado ao trabalho, pneumoconioses, transtornos mentais e distúrbios da voz. Todos eles agora passam a ser notificados em caráter semanal desde a publicação da Portaria 5.201 de 2024. Combinado? Então vamos lá. Como eu falei, a base da prova, a gente vai ver também a revisão de comunicação de acidente de trabalho, entender o papel da vigilância e da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador no SUS, e é isso. Agora vamos às doenças. A primeira doença clássica que cai é uma dermatose ocupacional, que pode ser uma dermatite de contato alérgica, e eles geralmente pedem para a gente diferenciar da irritativa. A alérgica, ela acontece quando a gente tem uma exposição ao alérgeno
E mesmo depois da exposição, essa pessoa vai evoluir com uma reação de hipersensibilidade, tudo bem? E é uma reação que vai e volta, ou seja, tenho a exposição, depois de um período eu faço a lesão de dermatite, sumiu. Depois eu tenho uma reexposição, depois tardiamente eu também faço uma outra reação e some. E por aí vai e volta com essa característica de ter um início mais tardio, tá bom? Para a gente conseguir diagnosticar isso, a gente vai pegar os alérgenos que provavelmente essa pessoa está sendo exposta no trabalho e fazer um PET test, que é basicamente o teste epicutâneo, que é um teste do qual a gente coloca aqui esses alérgenos em contato com o paciente e faz uma leitura tardia. Se vier positivo, se ele desenvolver a dermatite na substância testada, a gente tem aí o diagnóstico de dermatite alérgica de contato, ok? O que é diferente quando a gente tem um contato e faz uma dermatite por uma substância irritativa. Aqui o que chama atenção é que é uma condição extremamente comum, ela não depende tanto de uma pessoa ser exposta. Quando a gente tem uma substância irritante, é quase universal aí a manifestação de uma reação pelas pessoas e o contato se dá diretamente com essa substância, então ela não vai ter reações à distância, ela vai ter uma reação no local onde ela entrou em contato. Reação em distância é característico da alérgica, beleza? E a prevenção é a gente se proteger e não se expor diretamente a essa substância irritante, que pode ser aí por uma alteração de pH importante e que lesiona a pele e irrita por contato. Combinado? Vamos lá. Pensando em qualquer câncer relacionado ao trabalho que entrou na lista de notificação compulsória, o que eu quero lembrar a vocês é o tempo de latência, ou seja, quanto tempo depois de ele ser exposto àquela substância, é que ele desenvolve clinicamente o câncer, porque só a exposição em si é um fator de risco. Eu preciso de um tempo para a pessoa desenvolver a doença, evoluir na fisiopatologia até virar uma clínica. Então tem uma diferença, porque se for alguma exposição que vai levar a uma neoplasia sólida, eu tenho uma exposição que aconteceu 20 a 50 anos atrás. Se eu desenvolvi mesotelioma maligno de pleura, porque eu trabalhei com fábrica de cimento e fábrica de telhas com amianto, cara, então eu posso esperar que essa minha exposição aconteceu nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, e o câncer hoje tem relação com aquela exposição. Ao passo que as neoplasias hematológicas têm um tempo de latência muito menor, de 4 a 5 anos. E aqui, gente, eu tenho aqui o benzeno como um derivado de petróleo muito relacionado a cânceres hematológicos, justamente porque ele é uma exposição frequente de quem está ali como um frentista de posto de gasolina, que vai acabar inalando esses gases, e os gases de benzeno têm a característica de ter uma filia pelo conteúdo da medula, beleza? Então, por ser um agente lipofílico, ele vai ali entrar na medula óssea e causar uma reação com uma atividade carcinógena, ok? Então, como consequência, as pessoas podem desenvolver leucemias 4 a 5 anos depois da exposição, dependendo da intensidade pode ser menos, tá certo? E da suscetibilidade da pessoa. Mas além do benzeno, eu tenho que lembrar também de radiações ionizantes, óxido de etileno, aquela pessoa que trabalha com agentes antineoplásicos, que trabalha exposto a campos magnéticos ou agrotóxicos clorados, beleza? Bom, uma outra substância que está muito relacionada também ao desenvolvimento de câncer relacionado ao trabalho é o asbesto ou amianto. A mesma coisa, tá? São dois termos para um mesmo tipo de material. Basicamente, o asbesto ou amianto era muito utilizado como uma fibra mineral flexível e resistente, que era utilizado para várias coisas da construção civil, principalmente caixas d'água, tá? E aí, quando essas pessoas tinham ou inalação ou algum tipo de consumo dessa substância, eles acabavam desenvolvendo ou uma pneumoconiose, como a asbestose, ou cânceres, como o mesotelioma, de qualquer tipo de serosa, mas principalmente de pleura, câncer de laringe e também câncer de ovário. Beleza? Então, aqui a gente vê uma pleura com mesotelioma maligno, bastante espessada nessa região, tá certo? Com derrame pleural aí subsequente e retrações de penetrância carcinomatosa. Beleza? Então, pode pegar pleura, peritônio ou pericárdio.
Saindo dos cânceres e indo para os transtornos mentais relacionados ao trabalho, temos aqui um paciente claramente em outra vibe em relação aos colegas em síndrome do burnout, que realmente eu tive nessa época dessa foto, que foi o final do meu R2. Basicamente, o burnout é uma doença exclusiva do trabalho, no qual há um esgotamento profissional. Essa pessoa, ela vai experimentar burnout de acordo com a sua suscetibilidade individual, então não é Chile em um, beleza? Porque depende muito da pessoa e dos seus mecanismos de personalidade e resiliência para desenvolver burnout em si. A prevalência ela é muito variável por atividade, na medicina até mesmo por especialidade, a prevalência é muito variável, mas é muito frequente, tanto na medicina quanto qualquer outro trabalho que a gente tem uma exposição ao público. E para o diagnóstico a gente tem uma tríade aqui que a gente tem que analisar, que é uma exaustão emocional, associado a um cinismo ou despersonalização, ou seja, a pessoa está tão exaurida que ela começa a reagir de uma maneira cínica, debochada, ou até mesmo não levando em conta o que ela está falando, ela literalmente se despersonaliza na forma com que ela vai evoluindo em relação ao burnout. E além disso, ela passa a ter uma redução da realização profissional muito importante, no qual o que ela faz é meio que um mecanismo de tanto faz, tanto fez, agora que já está tudo muito ruim, tá certo? É basicamente isso que a gente experimenta na fase de burnout, só quer que acabe de uma vez. Bom, aqui uma outra condição associada à saúde mental é o transtorno de estresse pós-traumático. Vocês vão reconhecer nas questões se o paciente for exposto a um evento traumático que tem a característica de depois, meses, semanas depois, ele começar com sintomas intrusivos, ou seja, pensamentos de memórias, flashbacks ou até mesmo intrusão em sonhos que não são desejados, de reviver aquelas memórias ou ter algo muito parecido. Além disso, essa pessoa começa a ter esquivas a qualquer situação que possa remeter a uma lembrança do que aconteceu e ela vai ser afetada negativamente na cognição ou no humor. Então ela vai ficar mais deprimida, mais esquecida, ela vai começar a ficar mais distraída e ela não necessariamente vai relacionar com o evento que aconteceu. E além disso, se por um acaso tem um estímulo sonoro, se tem algum estímulo visual que relembre aquilo que aconteceu, ela responde com reatividade e excitação, taquicardia, hipervigilância, sobressalto, irritabilidade e por aí vai. Uma outra condição são as condições aí de doenças respiratórias. Começo falando para vocês de asma relacionada ao trabalho, que nada mais é do que um diagnóstico sindrômico que se divide em duas condições possíveis. Porque a asma que está relacionada ao trabalho, ou ela é uma asma ocupacional clássica, no qual essa pessoa não tinha asma previamente, mas a substância irritante leva a uma asma para esse paciente, é uma crise asmática. Agora, ela também pode ter uma asma agravada pelo trabalho, no qual essa pessoa já tem uma suscetibilidade, já tem uma história prévia de asma, mas quando ela está exposta ao trabalho, a gente tem um agravamento, seja da controle de crises que não está mais tão controlado, seja do desencadeamento de novas crises também, beleza? A gente divide isso para fins acadêmicos, mas na prática não é tão fácil de diferenciar assim. Eu já fiz ambulatório de alergoimuno e não era tão fácil mesmo, beleza, gente? Pneumoconioses, um clássico do PSU. Basicamente, são condições respiratórias provocadas por poeiras. Basicamente, quando a gente inala algum tipo de substância, seja ela orgânica ou inorgânica, no qual a gente tem uma dificuldade de depurar ciliarmente isso, e ela começa a se acumular e causar um processo inflamatório, basicamente acumulando aí na via aérea inferior, levando a uma fibrose irracional ou não, eu tenho um diagnóstico sindrômico de pneumoconiose. E a primeira coisa que a gente precisa saber para diagnosticar a pneumoconiose é saber que existe uma tríade de diagnóstico, que envolve primeiro em conhecer a história ocupacional e a partir disso eu vou ver com o que ele trabalha e qual que é o risco de pneumoconiose dele, tá bom? Então, se por um acaso ele trabalha com asbesto ou amianto, com telha, caixa d'água, nas antigas, ele pode ter inalado e desenvolvido uma pneumoconiose, que é a asbestose. Se por um acaso ele trabalha na construção civil, jateamento de areia, mineração de uma maneira geral, ou então aí na produção de cerâmica,
ele vai estar exposto a sílica, areia, vidro, que pode levar a uma silicose. Agora, se ele trabalha com solda, eu tenho fragmentos de ferro. Então, se eu inalo a poeira de óxido de ferro, eu desenvolvo a siderose. Mas é importante vocês saberem que já caiu no PSU os vínculos mentais de que silicose é um fator de risco aumentado para desenvolvimento de tuberculose, ok? Então existe este vínculo entre uma doença ocupacional com uma doença infecto-contagiosa, silicose aumenta o risco de tuberculose e que a asbestose é um fator de risco para mesotelioma maligno, como a gente já viu previamente. Aqui menos comum, no carvão os mineradores podem inalar a poeira e levar a uma antracose. Para quem trabalha em indústria aeroespacial ou reator nuclear, vai trabalhar com berílio e pode levar uma beriliose. E por fim, quem é da indústria têxtil pode inalar fibras de algodão ou de linho e levar uma bicinose, ok? O restante da tríade é basicamente ter as pneumoconioses aí com um período de latência de pelo menos uns 10 anos, é variável. Vocês vão ver que tem alguns casos agudos que, dependendo da intensidade, a gente vai desenvolver antes, mas de uma maneira geral leva em torno de 10 anos de exposição num trabalho habitual daquela situação para se desenvolver uma pneumoconiose. E por fim, qual que é o diagnóstico de imagem? Convencionalmente, pela Organização Internacional do Trabalho, a gente tem um diagnóstico radiológico. Então é uma classificação internacional de radiografia de maneira padronizada. Não é tomo, não é broncoscopia, não é lavado broncoalveolar, basicamente é radiografia de tórax, com período de latência compatível e uma história ocupacional. Beleza? Então, eu vou resolver a questão que eu trouxe para vocês sobre vigilância em saúde do trabalhador, e é isso aí. Olha só, o PSU falou que a exposição ocupacional às poeiras de sílica pode resultar em uma fibrose intersticial conhecida como silicose, e eles querem saber qual é a correta. Vamos lá. A letra A fala que a forma aguda e rara é rara, né? E evolui com cura espontânea até 5 anos. Por que isso está errado, gente? A forma aguda ela pode acontecer antes dos 10 anos, sim, beleza? Em função aí de uma alta intensidade ou de uma hiperreatividade da pessoa em relação a essa exposição. Ela não é frequente também, mas não é correto dizer que evolui para uma cura espontânea. Provavelmente ele vai sair dessa fase aguda depois de a gente tratar com um aspecto fibrótico e uma função intersticial pulmonar muito comprometida, ok? Então aqui que está o erro dessa alternativa. A letra B fala que a tomo computadorizada é a primeira escolha na suspeita. Não. Tríade envolve na imagem radiografia de tórax. Depois, observa-se uma maior prevalência de tuberculose em trabalhadores silicóticos. Falei que já tinha sido cobrado que era um vínculo mental. E aqui fala que é um Schilling 2, no caso que o trabalho estava associado ali, né, como fator de risco, mas não. Se por um acaso ele não for exposto, ele não vai desenvolver silicose, portanto é um Schilling 1. É isso que causa doença. Se não tivesse exposto a isso, não teria doença em outra condição. Combinado? Então, a gente tem a alternativa C como a nossa alternativa correta. Não esqueçam de revisar CAT, tá bom? Comunicação de acidente de trabalho, também aí para o PSU Minas Gerais. Combinado? Galera, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o nosso segundo assunto, que é dengue e oropouche, que é basicamente as duas doenças, as duas arboviroses do ano. E eu trago essas doenças porque geralmente o PSU cobra essas doenças do ano, como cobrou em Covid-19 em 2020 e 2021, Mpox em 2022 e agora a gente teve a epidemia de dengue em 2024, bastante importante, e o surgimento de oropouche fora da Amazônia, o que faz a gente também relembrar a importância disso para o PSU. Além disso, é importante que vocês saberem que, com algum padrão, eles cobram os clássicos, como infecção latente por tuberculose, sífilis e outras arboviroses que também valem a pena revisar, tá bom? Mas vamos lá, olhando para as duas doenças que a gente se propôs a trazer, a gente tem como arboviroses doenças transmitidas por artrópodes, ou seja, por esses mosquitos, beleza? Então são vírus transmitidos por esses mosquitos. E dentre as principais, a gente tem dengue, febre amarela, zika e chikungunya, e mais recentemente, a oropouche. Quais são os desfechos mais importantes para cada uma delas? Dengue está muito relacionado à mortalidade dentre todas elas. Chikungunya, eu vou lembrar de incapacidade crônica com acometimento articular.
Zika, eu vou lembrar de transmissão sexual, portanto, camisinha é importante para prevenção, e também a microcefalia congênita associada, tá certo? Mas, falando especificamente de dengue, o que é preciso saber para o PSU? Vamos lá. A primeira coisa, epidemiologicamente, o DENV1 é o sorotipo mais prevalente de dengue aqui no Brasil, seguido do DENV2. Lembrando que nós temos os 4 circulando no Brasil, DENV1, 2, 3 e 4. É a maior incidência dentre as arboviroses e ela tem uma sazonalidade marcada nos meses mais quentes. Então, quando a gente olha o diagrama de controle, é ali, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e por aí vai, beleza? E a principal forma de transmissão é vetorial por uma artrópode, que é o Aedes aegypti. Aqui em São Paulo, a gente tem a circulação dos 4 sorotipos, que começou aqui principalmente, mas começou a se estender por todo o Brasil nessa última epidemia que a gente viu em 2024. O restante das questões sobre isso é sobre aspectos clínicos que vocês aprenderam lá na clínica médica, tá? Mas por que dengue pode ser a doença do ano? Porque a gente teve uma epidemia importantíssima. Olha a curva de incidência de casos em 2023 aqui em azul claro. Agora, olha como que essa epidemia se comportou com a incidência em 2024. Ela já chegou arrebentando com tudo e permaneceu ali em torno da 15ª, 16ª semana, também nesse pico exagerado comparado aos últimos 5 anos. A última vez que a gente teve uma epidemia de dengue tão importante foi por volta de 2017 e 2018, tá bom? Então, e bombou nas provas naquela época, então o PSU não deve deixar passar batido agora nas provas de 2025. E a gente chegou a fazer um comitê articulado de resposta para a gente ter uma resposta articulada intersetorial para esta epidemia que foi muito importante. Como novidade, a gente também teve a aprovação pela Anvisa da Qdenga, que é uma vacina também de vírus vivo atenuado, no qual não faz diferença ter o diagnóstico prévio de dengue ou não, já que a Denvaxia, tá? Faltou um G aqui. Já que a Denvaxia precisava ter uma infecção prévia, que era a vacina que a gente tinha até então. As duas são de vírus vivo atenuado, como eu falei. E a diferença é que a Qdenga a gente tem 2 doses, com 3 meses de diferença entre uma e outra. E a Denvaxia tem aí quase 1 ano e meio para vacinar, que são 3 doses, com um intervalo de 6 meses entre cada uma. Dentre a faixa etária, a Denvaxia é de 6 a 45 anos e a Qdenga de 4 a 60 anos, ok? O que mais que vale a pena saber? Dentro do fluxograma de dengue que vocês viram na clínica médica, a gente tem dengue sem sinais de alarme podendo ser A ou B, o grupo epidemiológico de risco. Será B se tiver alguma condição especial, comorbidade ou risco social. Então, quais são as condições especiais? Menor de 2 anos, gestante, acima de 65 anos, hipertenso ou outras doenças cardiovasculares, várias doenças outras crônicas, como DPOC, diabetes mellitus, doenças hematológicas, doença renal crônica, doença ácido péptica, doença autoimune, porque eles podem apresentar aí um comportamento desfavorável. Isso já foi cobrado também no PSU e era basicamente que precisava saber disso daqui, ok? E também em relação à notificação, relembro a vocês que os casos são notificados semanalmente já na suspeita e que os óbitos de maneira imediata, ou seja, em até 24 horas, para as 3 instâncias. Combinado? Agora, uma segunda arbovirose que tem a segunda maior incidência no Brasil e só perde para a dengue e que foi importante no PSU é a chikungunya. E o que você precisa saber a respeito disso? Basicamente, a gente tem transmissão autóctone, ou seja, independente, em todos os estados brasileiros, mas é muito mais concentrado no Nordeste. E o que chama atenção na clínica é a incapacidade e a dor crônica relacionado a uma dor articular, músculo-esquelética e até mesmo neuropática. Isso cronicamente leva a um problema de saúde pública por causa da morbidade e incapacidade envolvidos. E o PSU já cobrou de vocês em 2024 como que a gente maneja a dor. Para a chikungunya, na fase pós-aguda, que vai de 14 dias a 3 meses, se por um acaso esse paciente tiver dor, eu posso tentar anti-inflamatórios não esteroidais, beleza? Então eu posso testar o uso de anti-inflamatórios.
Agora, já na fase crônica, persistindo com a dor, eu preciso entrar com moduladores, como hidroxicloroquina ou metotrexate, tá certo? Metrexato. Por quê? Porque esses modificadores de doença reumatológica vão prevenir os danos estruturais e articulares relacionados à consequência da infecção por chikungunya. Então, só para vocês lembrarem que pós-aguda a gente faz anti-inflamatório, na aguda não, e que na fase crônica, persistindo com isso, hidroxicloroquina ou metotrexato, ok? E para finalizar essa dica e aposta, vamos falar de febre do Oropouche, o que a gente precisa saber e o porquê que ela virou importante em 2024. Basicamente, ela era uma doença mais restrita à região amazônica, que em 2024 a gente começou a perceber uma distribuição e casos na região extra-amazônica. Uma outra coisa que é importante saber é que todas as arboviroses que eu falei até então, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, eram febre amarela urbana, tá? A febre amarela ciclo silvestre é transmitida pelo hemagogos ou sabetes, tá? Mas todas essas têm como algum vetor em comum a Aedes aegypti, beleza? Só que no caso da Oropouche não é o Aedes aegypti, é o maruim, que é o Culicoides paraensis. E quando ele vetoriza o vírus do Oropouche, a gente vai ter sintomas muito parecidos com o dengue. Então, pode ter dor retroorbital, exantema, febre alta, calafrio, artralgia, tudo isso. Mas, numa fase mais posterior, se esse paciente começa com alguma manifestação neurológica, por causa do neurotropismo do vírus, por exemplo, um caso de meningite, encefalite associada, principalmente encefalite, eu tenho que pensar no diagnóstico de Oropouche, principalmente se eu tiver algum vínculo epidemiológico, tá bom? O diagnóstico é feito em um laboratório especial, fazendo o PCR para o Oropouche. E uma coisa importante de vocês saberem é que a gente tem confirmado relações com abortos, óbito fetal, malformações congênitas relacionadas à febre do Oropouche. Ainda importante vocês saberem, o Brasil, em 2024, foi o primeiro país do mundo a ter uma morte associada ao Oropouche. A gente não tinha nenhum relato na literatura previamente a 2024 e aconteceu aqui no Brasil, infelizmente. Ok? Mas o foco de epidemias, endemias e pandemias e a vigilância epidemiológica no PSU ele é bem difuso. Então eu quero que vocês mantenham todas as hipóteses em mente e que vocês façam raciocínio guiado pela questão, como é o caso que a gente vai ver nesta questão aqui, que não tem nada a ver com dengue ou Oropouche, já que são grandes apostas, mas que foram cobradas recentemente no PSU. Olha só esse caso. Eu tenho um paciente de 25 anos que aparece na UBS e teve contato com água da enchente. Calma, e sem proteção, há 15 dias. Então eu estou falando provavelmente de uma doença infecto-contagiosa transmitida por água ou alimentos, mas nesse caso por água, beleza? Iniciou há uma semana com febre de 38, mialgia, náuseas, vômitos, até então inespecífico, mas começa a dar uma especificidade dizendo que teve dor no hipocôndrio direito. Será que eu não estou fazendo uma hepatite relacionada a esta infecção? Quais doenças transmitidas pela água podem causar hepatite aguda? Beleza? Há 2 dias teve uma melhora parcial do quadro e ficou ictérico. Cara, ela tá gritando na sua cabeça, valoriza hepatite, alguma coisa está acontecendo. Ao exame físico, ele está ictérico, 2 cruzes, o restante normal, exceto no abdômen, que tem uma dor no hipocôndrio direito e uma hepatomegalia de 4 centímetros do rebordo costal direito. Ou seja, é hepatite que eles querem que a gente saiba. No dia anterior, ele fez laboratório, o hemograma veio sem alterações, bilirrubina 16 às custas de direta, selando a hepatite aí pra gente, uma hepatite aguda, estourando o TGO e TGP. E o que chama atenção é que ureia, creatinina e eletrólitos sem alterações. Isso é importante para você que está pensando em leptospirose, que é uma doença que pode causar uma icterícia, mas provavelmente ia indicar aí uma icterícia com aspecto rubínico, mas hemorrágico, ia falar também de uma alteração da função renal muito importante e pulmonar também, um quadro pulmonar, porque é uma condição que pode levar a uma alteração principalmente renal, mas também de pulmão, diminui muito essa hipótese quando eu falo que eu tenho uma ureia, creatinina e eletrólitos normais, tá bom?
Então, levando em consideração tudo isso, qual é o exame indicado para o diagnóstico desse caso? Eu vou atrás de uma doença que cause hepatite aguda transmitida pela água. Então, RT-PCR para leptospirose não é a nossa principal hipótese, pela ausência de outros sintomas e danos orgânicos relacionados ao lepto. Febre amarela e dosagem de IgG não é por questão epidemiológica, já que é uma doença transmitida por um vetor e provavelmente seria aí um hospedeiro acidental e não fala nada que ele invadiu área de mata ou que teve macacos morrendo recentemente de causa inexplicável. Não tem aspecto epidemiológico para isso. Aqui, exame sorológico para hepatite A com o anti-HAV IgM. Perfeito. É a nossa principal hipótese, combina com a clínica e com a epidemiologia, visto que é transmitido pela água. Obviamente, cerca de uns 90% da população já é imunizado no começo, né? Vai tomar um banho de mar num lugar estranho, você já ganha uma hepatite A de presente, né? Mas, nesse caso, provavelmente ele era suscetível e combina muito com o quadro clínico. E aqui a leishmaniose visceral também não tem aí um vínculo e um aspecto clínico tão característico para isso, beleza? Pensaria no aumento do baço, pensaria em alteração hematológica e algumas outras coisas. Combinado? Então aqui nossa resposta também é C, com hepatite A o mais provável, e eu quero que vocês usem um raciocínio muito amplo para a prova do PSU. Para finalizar, vamos aí de evolução do SUS, revisando duas políticas nacionais de humanização e de promoção da saúde, e um conceito de gestão em saúde que tem caído bastante nas provas como uma crítica, que é a lei dos cuidados inversos. Basicamente, as duas políticas que eu trouxe para vocês são muito frequentes nas provas em geral e o PSU ele já trouxe algumas vezes nos últimos 5 anos, então vale a gente memorizar, porque na prova de 2025 pode cair de novo. Cabe dizer para vocês que nesse assunto, o que eles mais cobram na evolução do SUS é sobre o Decreto 7.508, que é o nosso principal marco atual da gestão, e o financiamento do SUS, que mais recentemente é a Lei Complementar 200 de 2023. Só que eles não costumam cobrar esses marcos, eles vão em políticas e programas, beleza? Então, se cair, vai ser atípico, não caiu nos últimos 5 anos. Começando pela Política Nacional de Humanização, a gente vai falar dos 3 princípios, das 6 diretrizes e do objetivo. O objetivo principal dessa política é a gente efetivar os princípios do SUS dentro do cotidiano das práticas de atenção e de gestão. Basicamente, qual que é o objetivo? Eu vou juntar os 3 atores, os 3 protagonistas relacionados ao sistema, que são os gestores, na parte estratégica. Na interface entre estratégia e execução, eu tenho os profissionais da saúde e lá na ponta, quem recebe os serviços é a população. Eu quero juntar esses 3 para discutirem em espaços e para a gente conseguir efetivar isso com todo mundo colaborando. Então é basicamente isso que eu vou fazer na Política Nacional de Humanização. E os teus 3 princípios, que são os aspectos mais filosóficos, que embasam as diretrizes da política nacional, são transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão e protagonismo, corresponsabilidade e autonomia de sujeitos e coletivos. Vamos entender cada um deles. A transversalidade diz respeito a que ninguém é melhor do que ninguém. O profissional da saúde não é superior ao usuário, que não é superior ao gestor e por aí vai, beleza? Então as relações entre esses 3 camadas são horizontais. E eu entendo que cada um, com o seu ponto de vista e com a forma com que ele entende as coisas, pode contribuir para a gente efetuar as práticas dos princípios do SUS na prática de atenção e gestão. Beleza? Então eu reconheço que quem dá assistência pode conversar com a experiência daquele que é assistido, daquele que dá assistência conversa com a experiência daquele que é gestor e por aí vai, ok? A indissociabilidade entre atenção e gestão diz que os usuários e os trabalhadores, eles precisam conhecer quais são os objetivos da gestão e como ela funciona, e eles devem participar e ser incluídos na tomada de decisão, porque aí ninguém vai poder reclamar que é culpa do outro. É culpa de todo mundo, porque está todo mundo envolvido. E isso torna mais fácil as pessoas entenderem e irem a favor do que a gente quer aqui para o SUS, beleza? O terceiro princípio é protagonismo, corresponsabilidade e autonomia de todo mundo. Basicamente,
Quando a gente dá autonomia para esses atores, principalmente para quem está muito ali batido, negligenciado, que é principalmente os usuários e depois os profissionais da saúde, a gente torna eles responsáveis, a gente torna eles autônomos e isso gera uma responsabilidade mútua em relação às mudanças no sistema, beleza? Isso daqui são características que embasam a lógica da política, mas é mais claro quando a gente deriva nas 6 diretrizes. A primeira que eu quero mostrar para vocês, que são as formas de trabalho para poder efetivar esses princípios, é o acolhimento. Basicamente, acolher significa escutar ativamente, reconhecer a necessidade do outro como única, como ímpar, como individual. É singular isso, beleza? Então, eu faço acolhimento quando eu faço uma escuta ativa e qualificada da queixa do usuário. Eu faço um acolhimento quando eu olho as queixas, afiro os sinais vitais e faço uma estratificação de risco para poder valorizar a equidade acontecendo no sistema e eu construo vínculo e confiança. A gestão participativa e cogestão é uma forma de a gente ter propositalmente espaços de discussão coletiva entre esses 3 protagonistas da política, beleza? Fazendo rodas de discussão, mesas de negociação para as decisões e comissões colegiadas englobando representantes dessas 3 categorias. A ambiência é que dentre os projetos arquitetônicos e como que é o ambiente do atendimento de um serviço de saúde, a gente deve ouvir as necessidades e as expectativas dos 3. Não é simplesmente pegar um projeto arquitetônico X e quem está ali trabalhando ou sendo atendido está odiando de estar naquele espaço. Então é ter essa colaboração de criar ambientes saudáveis e acolhedores e confortáveis de serviços de saúde pública, ok? A clínica ampliada e compartilhada é ter uma visão ampliada e global do indivíduo, beleza? E ter uma comunicação adequada com compartilhamento de decisões, ok? Depois, valorização do trabalhador. Basicamente, é eu ouvir e valorizar os conhecimentos e saberes de cada um, e investir também no processo de qualificação de trabalho e de capacitação, e incluir eles na tomada de decisão. E por fim, defesa dos direitos do usuário é a gente que conhece sobre os direitos do usuário, está sempre ali manifestando e relembrando os direitos dessa pessoa e também deixar bastante público quais são os direitos de um usuário que procura o nosso SUS. Combinado? Então, basicamente é isso, as 6 diretrizes. Não confundam Política Nacional de Humanização com a Política Nacional de Promoção da Saúde. Aqui nesse caso, o meu objetivo é promover equidade e melhoria das condições e modos de viver, com o objetivo de potencializar saúde e reduzir vulnerabilidades e riscos, beleza? É literalmente olhar para a população no total e dar um booster de promover o que tem de potencial e reduzir riscos e vulnerabilidades relacionados principalmente aos determinantes sociais de saúde. E tem vários eixos, pilares de ação da Política Nacional de Promoção da Saúde, que vai estar envolvido ou então reforçar uma potencialidade ou reduzir um risco ou vulnerabilidade. Olha só, uma alimentação saudável, atividade física, não dá um booster na saúde de uma pessoa, então está aumentando o potencial. Agora, quando eu previno tabagismo, acidente de trânsito, consumo de álcool e drogas, ou quando eu faço aqui não tem, mas porque já está tudo junto. Eu estou reduzindo riscos, né? E a mesma forma, quando eu faço um desenvolvimento sustentável, pensando numa visão ampla, que os indivíduos são afetados pelas condições do ambiente, e estimulo uma cultura de paz com medidas anti-violência, cara, eu estou também fazendo os 2 caminhos, potencializando a saúde e reduzindo os riscos e vulnerabilidades. E para finalizar, o PSU também gostou de cobrar sobre a Lei dos Cuidados Inversos, que basicamente é uma proposta de gestão em saúde, é uma crítica também, né, de Hart, que diz que a oferta de cuidados médicos de qualidade tende a variar inversamente as necessidades da população atendida. O que isso significa? Significa que a gente tem um melhor atendimento, mais recursos e mais qualidade para a população mais saudável, mais rica, que menos precisa. É um caminho totalmente inverso à equidade. E a gente tem atendimentos com menor recurso, menor qualidade
e menor quantidade para aquela população que realmente precisa. Uma população que já sofre determinação social em saúde, uma população verdadeiramente doente. E, obviamente, quando eu faço um cuidado inverso e eu estou botando o meu foco para o saudável com o que menos precisa, eu fico muito vítima de fazer excesso de diagnósticos e excesso de tratamentos. Isso é um problema. E no lado contrário, justamente por eu não favorecer quem está mais desfavorecido ou sofrendo maior determinação social em saúde, esse modo de agir, esse modus operandi, vai desfavorecer a equidade em saúde. E tudo isso demonstra para a gente somente que há um mau gerenciamento dos recursos públicos de saúde. Beleza? Então, esta é a lógica da lei dos cuidados inversos, que a gente pode ver nesta questão do PSU, que diz que através de estudos demográficos de saúde de base populacional e estatísticos, em 71 foi lançado o conceito de lei dos cuidados inversos por Julian Tudor Hart. Ele concluiu que as pessoas que necessitavam de cuidados em saúde eram as que menos tinham esses serviços oferecidos e menos utilizavam. E eles querem saber qual que é a alternativa incorreta. Vamos lá. A letra A fala que, apesar do acesso aos cuidados de saúde ser um dos princípios ao SUS, a universalidade, ele não tem garantido a equidade em saúde à população. Opa, isso daqui está totalmente correto. O acesso à universalidade. Ele não tem garantido a equidade em saúde da população. Não estou falando para vocês que quando a lei dos cuidados inversos, que foi o contexto da questão, está ali para desfavorecer a equidade, aqui eu só estou reforçando o que a gente acabou de conversar. Por quê? Porque por esta lei, justamente por quem mais precisa utilizar menos e ter menos recurso, eu não estou garantindo a equidade em saúde, portanto está correto, beleza? Neste contexto, ok? A letra B fala que o diagnóstico situacional de uma equipe de saúde da família é uma das ferramentas de gestão para a promoção da equidade. Sim, eu conheço as necessidades do meu território, sei as situações e eu vou direcionar mais recursos para aquilo que é mais importante, tem maior impacto. Devendo levar em consideração os dados epidemiológicos de adoecimento dessa população e os determinantes sociais em saúde do território. Check. Não fere nada, está tudo de acordo com a preventiva. Agora, olha essa C. O fenômeno de sobrediagnóstico e, consequentemente, de sobretratamento pode ser considerado uma consequência da lei dos cuidados inversos. Perfeito, já conversamos a respeito disso. Sendo mais comum em serviços que fazem uma boa gestão dos recursos disponíveis. Aí degringolou. Por quê? Porque pela prevenção quaternária a gente já sabe que isso não é interessante e pela lei dos cuidados inversos a gente já tem certeza que isso indica que o serviço está mal gerenciado, ok? E por fim, então essa é a nossa resposta, né? E por fim, que também está correta, é que uma equipe de atenção básica que priorize pessoas com maior necessidade em saúde, mais vulneráveis e com maior risco de adoecimento, tem um maior potencial de reduzir as iniquidades do sistema, que é basicamente que quando a gente olha para isso, a gente garante a equidade. É só uma outra forma de reescrever a letra A, então também está correta, beleza? E é isso, galera. Boa prova do PSU para todo mundo. Vocês estão preparados? Arrebentem. Na preventiva, vocês não devem enfrentar grandes dificuldades, mas se vier aquela questão atípica, pensa por analogia em tudo que você já conhece, beleza? Espero ter acertado bastante o que vai cair na prova de vocês, que vocês tenham visto e lembrem aí da minha vozinha e me avisem lá no meu Instagram, no @JohnDaMedway, se por um acaso vocês acertaram pra gente comemorar juntos, beleza? Beijo, tamo junto, até a próxima.